Abra sua Bíblia comigo. Procure agora prestar toda atenção, não vamos demorar. Desliga o celular, não converse, não se distraia agora. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que está em Tessalônica. Então são os Tessalonicenses. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre algo que a Bíblia se refere no Antigo Testamento e no Novo Testamento. A Bíblia fala sobre o dia do Senhor. Não sei se você já ouviu essa expressão, né? O dia do Senhor. Muitos falam, é até comum a gente dizer assim, que o domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Mas a Bíblia, quando fala o dia do Senhor, está se referindo a um dia, a um tempo, a um momento em que Deus trará juízo sobre a terra. E eu queria, dentro do tempo que nós vamos ter, vamos falar um pouquinho sobre isso. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto da palavra de Deus: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, diga comigo, dia do Senhor. Aqui na minha tradução, inclusive, está até com letra maiúscula, dia do Senhor. Não é um dia qualquer, é um dia especial. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, maiúsculo também aqui na minha tradução, vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Eu estava refletindo sobre essa mensagem, sobre esse dia do Senhor, e eu estava vendo na história da humanidade, então houveram aqueles momentos. Há uma expressão também na Bíblia que fala acerca do cálice do Senhor, quando se referindo a um momento em que Deus, em que se completa, algo que Deus julga então a necessidade de trazer juízo sobre a terra. Há uma expressão assim que quando enche o cálice do Senhor, quando o cálice está cheio, é porque então virá então um julgamento, um juízo sobre a terra. Nos tempos de hoje também há uma expressão que se fala, diz que há um relógio, existe um relógio, e que esse relógio faltam alguns minutos para a meia-noite, e a meia-noite seria, no entendimento dos homens que o criaram, seria aquele momento em que o mundo acabaria, haveria talvez uma terceira guerra mundial, e seria uma coisa, nós sabemos hoje que uma guerra
de proporções assim como já aconteceram, a primeira, a segunda, uma terceira agora, seria uma coisa muito desastrosa para a humanidade, pelo fato de hoje se existirem um arsenal nuclear que seria capaz de destruir a Terra várias vezes, não só uma vez, mas várias vezes. O que há de bombas atômicas, de poderio aí que até desconhecido por causa das estratégias militares. Então nem tudo se sabe o que existe, mas o que se sabe que existe já seria o suficiente para destruir a própria Terra várias vezes. Enfim, tornar cidades inabitadas por muitos e muitos anos. Uma bomba nuclear jogada em determinado local tornaria, além de matar aquelas pessoas, aquele local ficaria inabitável por muitos e muitos anos. Nada se poderia consumir daquele lugar. Haja visto o recente acidente que houve no Japão, com aquelas usinas nucleares, enfim, aquele transtorno todo. Enfim, existem lugares lá que estão desertos, inabitados. Estão lá as casas, tudo intacto, mas ninguém pode habitar naquele lugar por causa da contaminação radioativa. Então, esse dia do Senhor, esse relógio, né? E quando se há uma expectativa de guerras, então os ponteiros vão chegando cada vez mais próximos da meia-noite, mas não chega propriamente, não, porque eles entendem que para colocar no meia-noite é porque então já aconteceu. Já aconteceu. Então, dependendo da situação, dos governos, das guerras, dos rumores, então o relógio está, eu não sei atualmente em que posição ele está, mas fica parado assim. Então, às vezes chega próximo, às vezes volta um pouquinho. E, enfim, isso é algo também que nós entendemos como um sinal ou um símbolo, né, de algo que está para acontecer. E assim também a Bíblia fala sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele veio nos tempos de Noé. Foi o primeiro momento em que Deus veio julgar a humanidade, veio julgar a terra. Foi um tempo de juízo de Deus. Havia uma depravação, havia a violência, o homem se desviando totalmente do propósito para o qual Deus o criou. Então Deus trouxe o dilúvio, foi uma realidade, veio o juízo sobre a terra nos dias de Noé. E também a Bíblia fala acerca do castigo que veio a Sodoma e Gomorra. Duas cidades também que foram julgadas por Deus. O dia do Senhor veio. Agora, para o nosso tempo, o dia do Senhor se refere justamente à vinda do Senhor. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, né? Isso ainda não será propriamente o dia do Senhor, mas já será um tempo de grande... A Bíblia fala que haverá naqueles dias haverá grande tribulação, qual nunca houve e nunca mais haverá sobre a face da terra. A tribulação que virá sobre os moradores da terra, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vier buscar o seu povo, eu creio nisso. Há aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. São correntes teológicas, enfim. Na verdade, não é somente um pensamento meu, mas muitos acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. A Bíblia fala que a manifestação do anticristo, ela é detida por causa da igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, o anticristo não pode se manifestar. Possivelmente ele já existe, já é uma pessoa que já está aí, mas ainda não é conhecida, não é manifesta, porque a igreja está na terra. A Bíblia fala isso, que a única coisa que o detém é a igreja. Quando a igreja for arrebatada, então se revelará e se manifestará o anticristo. Aquele que trará aparentemente paz sobre a terra. Toda a terra está sendo conduzida para um governo único. Eu assisti um vídeo esses dias também, que há também uma corrente, um trabalho sendo feito para que haja apenas uma religião, para que as religiões se unam. Eu vi um vídeo nos Estados Unidos, e eles se reuniram lá, um grupo de líderes carismáticos, pastores, não sei bem que tipo de denominações são, mas são pessoas assim, e líderes de muitas pessoas, muitas igrejas, enfim. O Papa mandou uma mensagem para aqueles líderes, e eles se alegraram com a mensagem de uma convocação para estarem se unindo, para promoverem o ecumenismo, para estarem juntos. Vamos estar juntos,
né? E eles mandaram uma mensagem de volta, retribuindo, agradecendo e dizendo: não, vamos estar sim, vamos estar juntos, vamos caminhar para isso. Então há todo um trabalho sendo feito nesse sentido. A globalização, ou seja, uma nova ordem mundial, não apenas na questão dos governos, mas também religiosa. Há todo um trabalho sendo feito. Eu não sei se isso vai... Eu só tenho certeza de uma coisa, que isso não vai acontecer nos meus dias, nos nossos dias. Porque antes de acontecer isso, o Senhor buscará a sua igreja. Não tenha dúvida. Provavelmente, depois que isso acontecer, haverá um ódio tão grande contra os cristãos, né? Porque justamente serão os cristãos que vão desaparecer, né? E vai, com certeza, vão nos culpar, né? Do desaparecimento de milhões de pessoas. Foram os pastores, os crentes que pregavam, que falavam, então desapareceram. Então, para não acontecer mais esse mal sobre a terra, né, quem ficar vai atribuir, para nós vamos estar numa situação tão boa, tão maravilhosa, mas quem ficar vai ficar tremendamente revoltado com tudo isso. E a perseguição virá então para aqueles que ficarem. Então a Bíblia fala do dia do Senhor que aconteceu nos dias de Noé. A Bíblia fala do dia do Senhor que aconteceu em Sodoma e Gomorra, uma cidade que foi destruída por fogo e enxofre, um juízo de Deus. E a Bíblia fala do dia do Senhor que será justamente quando se manifestará o Senhor Jesus sobre a terra. Se a grande tribulação, serão dias terríveis sobre a face sobre a humanidade. Não se compara com o juízo que Deus está determinado para que seja realizado sobre a terra. A Bíblia fala, no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, porque vem o dia do Senhor, porque o próprio homem se distanciou totalmente de Deus. No capítulo, veja bem, eu vou ler no capítulo 6, nós vamos ler no capítulo 6 de Gênesis. Não é? Gênesis é o livro do começo, dos começos, como tudo começou. Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e ali tudo começou. No capítulo 6, muito antes até do capítulo 6, já antes o homem havia pecado, mas no capítulo 6 já fala sobre a corrupção geral do gênero humano. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus na ira se lembra da misericórdia. E no versículo 8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, versículo 9, no finalzinho diz: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Verso 11, a terra porém estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. A violência. A violência é um sinal da corrupção do gênero humano. A violência que hoje se vê nas escolas públicas. A violência de alunos contra professores. A violência de alunos contra alunos. As brigas, os entendimentos que vão para fora da escola, enfim. A violência de jovens que entram, como acontece muito lá nos Estados Unidos, jovens que entram nas escolas armados e atiram nos seus colegas. Esses dias aí foi um jovem esfaqueando um monte de gente numa das escolas, não foi? Não tinha arma de fogo, mas tinha outro meio de provocar uma violência em localidades que são pacíficas, locais tranquilos, mas a violência que está sendo estimulada a todo momento pelos meios de comunicação, a violência que vem através de filmes, vem pelas programações que são exibidas, violência nos joguinhos que as crianças brincam, não é?
E que há ali os joguinhos, que há sangue, a cabeça decepada, enfim, aquilo tudo ali que as crianças que passa a fazer parte, né, como se fosse uma coisa normal, uma coisa comum. E essa violência que vai sendo promovida, né, e aquilo, a criança cresce assim. Hoje, quando há uma briga, a coisa é muito séria. Parece que um quer matar mesmo o outro. Não é uma briga para disputar quem é mais forte, aquela coisa. Não, agora é uma coisa muito séria. Isso é violência que é gerada pelo afastamento de Deus. Então, nos dias de Noé, isso aconteceu. Gênesis capítulo 18 fala sobre Sodoma e Gomorra, quando Deus também apareceu a Abraão. A Bíblia fala que Deus ouviu, havia um clamor sobre aquelas cidades, Sodoma e Gomorra. O povo de Sodoma praticava a sodomia. Na verdade, quando se fala do pecado de Sodoma e Gomorra, se pensa logo no homossexualismo, mas não era só isso, não. E eu vou ler para você, depois em Ezequiel, o que fala sobre o pecado de Sodoma. Então, Gênesis 18, veja bem, no capítulo, os primeiros capítulos da Bíblia fala da queda do homem. No capítulo 6 fala do dilúvio, não é? Já a corrupção do gênero humano. No capítulo 18 de Gênesis, estamos em Gênesis, já vai falar novamente sobre um juízo de Deus a duas cidades, chamadas Sodoma e Gomorra. Olha só, versículo 20, 18, 20. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Deus veio para trazer juízo àquelas cidades. Capítulo 18, verso 20 até o 22. Então viraram aqueles varões os rostos dali e foram para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E depois você sabe a história do que aconteceu. Mas qual foi o pecado? Qual foi a razão que trouxe o juízo de Deus a Sodoma e Gomorra? Ezequiel capítulo 16. Vamos lá. Que na Bíblia inclusive faz a menção em outros textos bíblicos sobre Sodoma e Gomorra. Há provas científicas de que realmente essas cidades foram destruídas. A própria ciência, a própria ciência prova os relatos bíblicos. Nós não precisamos da ciência para isso. Nós entendemos pela fé que tudo isso aconteceu, mas a própria ciência acaba provando também, não tenha dúvida. Ezequiel capítulo 18, verso 49 a 51. Perdão, Ezequiel 16, né? Ezequiel 16, 49 a 51. Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a maldade? Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Verso 50, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Somente até o 50. Então, a maldade de Sodoma, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. O que esse texto está falando aqui? Desigualdade social. Desigualdade social. Havia fartura de pão por um lado, havia abundância de ociosidade, muitas pessoas sem ter o que fazer, e haviam os pobres e os necessitados que não eram acolhidos, não eram socorridos, nunca se esforçaram para socorrer pobres e necessitados. Verso 50, havia soberba também, fizeram abominação diante de Deus, e chegou o momento então que veio o dia do Senhor, o dia em que o Senhor veio para julgar o pecado daquelas duas cidades. Amados, nós estamos vivendo dias assim também. E eu estava pensando esses dias
quando estava meditando sobre isso, e algumas conclusões, eu estive tirando assim vendo assim um pouco das coisas que estão acontecendo hoje, e algumas conclusões eu pude tirar, e uma delas que me veio assim muito claramente é que Satanás, ele não se opõe aos bons costumes, ou à boa moral, melhor dizendo, a boa moral. Entenda, escute só isso. Satanás, ele não se opõe à boa moral. Há pessoas que vivem corretamente, há pessoas que praticam o bem, ele não se opõe a isso. A questão toda é que, desde que a autoridade de Jesus seja tirada disso, ou seja, a Bíblia diz, não furtarás, não matarás. O que está acontecendo então? Muito interessante, preste atenção nisso, é muito interessante. O que estão fazendo então? Isso começou na América, em outros lugares, na Europa, em vários lugares. Estão tirando a palavra de Deus das escolas. As escolas que é proibido grupos de oração, na hora do recreio, na hora do intervalo, não pode orar na escola. Jovens não podem orar mais, não podem ler a Bíblia foi tirada dos tribunais. Então, o que está acontecendo? Então, qual a estratégia de Satanás para destruir a humanidade e, consequentemente, trazer o juízo de Deus, não é? Fazendo com que o homem se desvie cada vez mais de Deus, tirando a autoridade da palavra de Deus. Porque hoje a gente tem que dizer sempre isso para os nossos filhos. Olha, a Bíblia diz, Jesus diz, olha, Jesus não se agrada disso. Então o padrão, o referencial é a palavra de Deus. Quando nós falamos da palavra de Deus, estamos nos referindo ao próprio Deus, porque a palavra revela o Senhor, amém? A palavra revela o Senhor. Então, quando as pessoas hoje vivem, então por que eu não roubo? Por que eu não cometo essas coisas? Porque o Senhor Deus diz na sua palavra que eu não devo fazer isso, não é? Você está entendendo isso? Quando Satanás, através da serpente, tentou Adão, tentou Eva, consequentemente houve a queda do homem também. Então, o que ele trouxe ali? Ela se referiu àquilo que Deus havia dito para eles não fazerem. E a serpente, como Satanás é sagaz, astuto, não é? Ele disse, não, mas não é bem assim não. É porque ele sabe que no dia que vocês fizerem isso aí que ele falou para não fazer, vocês vão ser igual a ele. Então, há toda uma conjectura hoje que quer nos colocar contra Deus, como se Deus fosse o culpado das coisas que estão acontecendo hoje na humanidade, das desgraças que estão acontecendo, da violência, da falta de segurança, que as autoridades não sabem mais o que fazer. Muitas vezes quer colocar, né, a culpa no Senhor Deus. Me chama a atenção alguns filmes, algumas coisas que são feitas, em que os próprios anjos de Deus, né, eles interferem na humanidade, como se Deus estivesse assim um pouco ultrapassado, como se Deus estivesse, numa expressão portuguesa, caduco. Caduco é aquela pessoa que não está mais, está meio já, a velhice, já fala coisa com coisa e tal. E estão apresentando um Deus que não tem compaixão, que não tem misericórdia, um Deus ultrapassado, um Deus muito duro, muito rígido. Então é interessante como é que o homem tenta passar isso para a humanidade. E na verdade não é o homem em si, mas o próprio Satanás, como que, olha, está vendo como é que Deus está sendo com vocês? E próprios anjos de Deus, né, interferindo, e como assim, ó, Deus falou assim, mas nós vamos ajudar vocês. Ele está um pouco nervoso e tal, sabe? É um absurdo isso, amados. Deus não perde o controle de nada, Deus não envelhece, Deus não muda. Passam-se os anos, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, para Deus não faz diferença nenhuma. A ideia que eu tenho de Deus é um ser soberano, tremendo, majestoso, lindo, maravilhoso, inteligentíssimo, que tem a sabedoria, toda a sabedoria, que tem tudo, não é? Não é isso que as pessoas tentam, na verdade, inspiradas pelo diabo, provocando a ira de Deus. Então, Satanás não se opõe à boa moral, desde que nós tiremos disso aí a autoridade de Deus. Então, devemos ensinar nossos filhos, olha, você não pode ver essas coisas na televisão, porque isso não agrada a Deus.
você não pode ver esses programas, você não pode jogar esses joguinhos, porque isso não agrada a Deus, porque isso entristece o Espírito Santo de Deus. Amém, pais? Amém? E vocês, os adultos também, não é? Há coisas que nós não fazemos. Por que não fazemos? Porque nós temos um padrão de conduta, nós estabelecemos um padrão. Sim, o padrão é a Bíblia Sagrada. Os homens querem estabelecer o seu padrão, tiram Deus, tiram a palavra, tira tudo, e nós vamos começar a estabelecer então os padrões, porque a Bíblia diz, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mas tira Deus, então os homens começam a estabelecer o padrão, pode sim, homem com homem, mulher com mulher, entenderam? Quando se tira a autoridade da palavra de Deus, da vida, da nossa vida, da sociedade, quando se tira a autoridade da palavra de Deus, então as pessoas começam a estabelecer os seus próprios padrões, a sociedade começa a estabelecer os seus próprios padrões de começar a viver, e começa a viver por eles, e aí que vem justamente a astúcia de Satanás, quando ele começou então a tirar a Bíblia da vida das pessoas, da igreja, da escola, dos tribunais, não permitindo então hoje essa desgraça. Um próprio americano fez um comentário acerca de uma recente tragédia de um jovem que saiu disparando todo mundo e dizendo isso. Um próprio americano fazendo menção de que há anos atrás era muito comum ver os jovens nos intervalos nas escolas, porque as escolas lá, de maneira geral, é o dia todo, viu? Não é assim, estuda de manhã, estuda de tarde, à noite, não. Vai da manhã até a tarde. Geralmente de 9 horas da manhã até um período integral. As escolas, em geral, é isso. Lá fora, tanto na Europa como na América, é assim. Né? A gente aqui acostumou de manhã, de tarde, à noite. Não, lá é um período integral. Então, havia tempo para que eles pudessem se reunir para orar, para cantar, para ler a Bíblia. Intervalo entre uma coisa e outra, uma atividade e outra. Era comum isso, mas isso foi proibido, não pode mais. Então a violência entra. Esse padrão foi tirado, não precisamos da Bíblia. Não podemos permitir a Bíblia, porque vai ofender outras religiões, outras coisas, mas não é, cada um faz o que quiser, ué. Não é? Não estamos dizendo que tem que ser só a Bíblia, quisera que fosse só a Bíblia. Então guarde isso no teu coração. Por que eu não adultero? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e Deus está me dizendo, não adulterarás. Porque as pessoas então pensam assim, bom, o mundo está tão violento, mas eu sou bom, eu não faço essas coisas, eu não mato, eu não roubo, então Deus vai quebrar meu galho, então eu vou para o céu. Entenderam a astúcia de Satanás? Para que as pessoas pensem o seguinte, você não precisa de Deus, cara, você não bebe, não fuma, não fala palavrão, você não rouba ninguém, você é uma pessoa boa, Deus vai te aceitar. Não, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Amém, amado? Não é pelos nossos méritos, não é pelos nossos esforços, não é pela nossa própria força, mas é pela graça do Senhor que somos salvos. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie, não é porque paga promessa, porque faz promessa, não é por obras a salvação, é pela graça de Deus, não merecemos. Então eu quero deixar para você nessa noite, que você possa pensar bem sobre isso, nunca deixemos de reafirmar essas convicções que devem estar no nosso coração e que são mediante a inspiração da palavra de Deus, que a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Muito interessante quando um pai ensina um filho, uma filha, pequenininho, olha, por que você desobedeceu? Jesus não gosta disso, Jesus não se agrada disso, sempre fazendo menção da palavra de Deus. Olha, você não pode mentir para o papai e para a mamãe, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Entenderam isso? Você está fazendo um ensinamento, você está consolidando o seu filho nos caminhos do Senhor, com o seu exemplo e com as suas atitudes, sempre mostrando que a palavra de Deus diz, olha, a Bíblia diz assim,
A Bíblia diz assim, sempre mostrando com a palavra de Deus, para que nós não possamos jamais abrir mão da nossa única regra de fé. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. A palavra do homem passa, a palavra do homem falha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Em alguns versículos muito lindos, há um deles que diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Não é? É o princípio, a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Pode vir, o Ministério de Música pode subir aqui. Então, o dia do Senhor, texto que nós lemos lá em Tessalonicenses, Paulo está escrevendo, irmãos, acerca dos tempos, das estações. Amados, a Bíblia e Jesus falou muito acerca dos sinais. Preste atenção, povo de Deus. Nós somos o povo e que temos a mente de Cristo. Amém ou não amém? Então devemos estar atentos aos sinais. Os sinais que Jesus disse que estariam para acontecer. Então Paulo está falando, olha, acerca dos tempos e das estações, ou seja, acerca dos sinais. Não necessitais de que vos escreva, porque vocês já estão sabendo. O Senhor, o Mestre, já nos advertiu sobre os sinais dos tempos. Vós mesmos já sabeis, versículo 2, que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, será como surpresa para aqueles que não estão atentos aos sinais. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ninguém está esperando um ladrão, senão ficaria vigiando, não é? E é justamente, já percebeu que justamente quando ninguém está pensando, ninguém imaginava, que pularam ali na casa da vizinha, pularam não sei o que, teve alguém, justamente é quando não se espera que há uma situação assim, não é verdade? O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, vejam, as pessoas são levadas a se acomodarem, a se conformarem. Não, tem paz, tem segurança. Aí de repente aqui a coisa vem. Nós temos que estar atentos aos sinais. Então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Verso 4: mas vós, irmão, diga para a pessoa que está ao teu lado, você, irmão, já não está em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Aquele dia, vós, irmão, já não estáis em trevas, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Sobre a nossa vida resplandece o sol da justiça. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, esteja atento. Não dormir significa acomodar, distrair, ficar indiferente. Não, olha, o Senhor está vindo, o Senhor está voltando, o dia do Senhor vem. Será um dia, para aqueles que são do Senhor, será um dia de glória, será um dia de muita alegria, porque estarão com o Senhor. Mas para os demais serão dias de juízo. Vejam só, ao mesmo tempo em que para Noé e sua família foram aqueles dias, foram dias de salvação. Noé entrou na arca, foi um dia de escape, do escape de Deus. O dia do Senhor para Ló e sua família, ainda que a sua esposa não consumou, o escape. A Bíblia fala que foram dias tremendos, porque eles foram poupados, foram libertos daquele juízo, daquela destruição. E ao mesmo tempo em que é tão interessante isso, você se imaginou assim, você escapando de uma situação, você vendo pessoas
acidentadas, pessoas que passaram por uma situação, uma inundação aí por há pouco tempo, enfim, e você escapou, nada te aconteceu. Então para você é um alívio, graças a Deus, mas para outros é um sofrimento, é uma desgraça, o mundo acaba. Entenderam? O dia do Senhor é isso. Enquanto para uns é um alívio, é um escape, é uma maravilha, glória a Deus, para outros misericórdia, clamando pela misericórdia, e muitas vezes não tem como mais. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Os que dormem, dormem de noite. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios e vestindo-nos da couraça da fé. Porque justamente isso, por que a Bíblia fala, quando Jesus diz, porventura quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Justamente por causa do abandono e a desobediência à lei de Deus. A Bíblia, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E por que hoje as pessoas estão apostatando da fé? Porque hoje as pessoas perdem a fé, porque estão deixando de ler a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Sabe o que é couraça? Soldado romano usava a armadura. A couraça, ela cobria aqui essa parte da frontal da pessoa, do homem, para que no combate não fosse atingido. Diz que a couraça, ela não era toda, as costas não tinha nas costas, porque não se concebia que um soldado virasse as costas ao inimigo. Então na batalha ele encarava de frente, então não precisava proteção para as costas. Ele batalhava de frente para o inimigo. Couraça revestia a parte frontal do soldado. Amém? Deus e nós também não precisamos de revestir, de nos defender das costas. As costas, hoje a gente sabe que isso aponta para traições, para coisas. Isso a gente deixa para Deus cuidar. Mas a couraça da fé para enfrentar o inimigo está aqui na frente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela é simbolizada na nossa armadura do cristão, como aquela couraça do soldado romano, que protegia aqui, esses órgãos vitais, coração, pulmão, a parte da frente, aqui do tronco do homem, do soldado. Amém? A couraça da fé. A fé, a palavra de Deus, protege o coração, os órgãos vitais da nossa vida. O que ele fala então? Vestindo-nos da couraça da fé, da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que também estão pregando isso. Não estou falando de pastores, mas pessoas que estão utilizando meios de comunicação e dizendo que Deus é um Deus cruel, é um Deus covarde, é um Deus que tem prazer em matança. Não é isso. A Bíblia diz que Deus não destinou o homem para a ira, nem mesmo o inferno foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Consequentemente, aqueles que não seguem a Deus, é o caminho após essa vida. Deus não nos criou para a ira, mas para a salvação. Você que entrou aqui nessa noite, Deus não te criou para a ira. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que você o conheça, que você entregue a sua vida a Ele, tenha um encontro com Ele, porque Deus te destinou a salvação.
Verso 9, vou repetir: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, que é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar de pé. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Para a salvação, Deus não te destinou para a ira. Você não está destinado para a destruição, para o inferno, para o juízo. Não. Deus te destinou para a salvação. Essa noite é uma noite de salvação aqui nesse lugar. Você vai experimentar o escape de Deus na tua vida. Deus tem um escape para a tua vida. Talvez alguém tenha dito para você que não tem mais jeito. Talvez o diabo te convenceu você tirar a tua vida. Chega, não dá mais, não dá certo. Nós temos aqui o vídeo, né? Deus te criou para você dar certo, e você só vai dar certo se você der lugar a Ele na tua vida. A tua vida só vai dar certo se Jesus estiver contigo. Verso 10: porque Ele morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Jesus morreu por você, Jesus morreu por nós. Nós fomos destinados para o céu. O destino de Deus para nós é o céu. Em João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É isso que Deus destinou para nós. Basta que você abra o seu coração, entregue a sua vida ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor. Amém? Glória a Deus.